Olá, bem-vindos a mais uma aula de estrutura de dados. Meu nome é Sérgio e hoje a gente vai falar de uma estrutura de dados clássica, que são as pilhas. Então a gente vai começar aqui pela definição. Então uma pilha, ou no inglês, vocês vão ver esse termo também muito em inglês, stack, é uma coleção ordenada de itens onde a inserção de novos itens e a remoção de itens existentes sempre ocorre na mesma extremidade. Essa extremidade é comumente chamada de topo, e a extremidade oposta ao topo é conhecida como base. Aqui tem uma representação aqui com valores numéricos, strings, valores computacionais, e aqui é uma analogia com livros. Então, essa estrutura ela é diretamente análoga à ideia de pilha de livros, pilha de pratos, e quem, vocês provavelmente sabem muito bem disso, se a gente tem a pilha de livros, a gente sempre tira o livro do topo, nunca da base. Então o último livro que a gente coloca, depois vai ser o primeiro livro a sair. Então por isso que a gente vai ver essa denominação de LIFO, que vem do inglês last in, first out. O último a entrar, primeiro a sair. Então, só para a gente confirmar esse entendimento, vamos imaginar que o comportamento de uma pilha. Então a gente tem aqui uma pilha vazia, e a gente vai começar a inserir alguns valores, Tipo, a gente vai inserir o 1, o 2, o 3, agora o 4 e o 5. Então, estamos com a pilha com 5 valores, E agora a gente vai começar a desempilhar, Ao desempilhar, vocês vão observar que a gente vai tirar sempre do topo. Então, sai o 5, depois o 4, o 3, o 2 e o 1. Estamos agora de volta à nossa pilha vazia, Então, o que entrou na sequência 1, 2, 3, 4, 5, saiu 5, 4, 3, 2, 1. Aplicações, onde que a gente utiliza pilhas na computação. Então a gente pode usar diversos algoritmos mesmo, pessoal, muitos algoritmos. Mas tem alguns clássicos, Por exemplo, a conversão de decimal para binário. A conversão de decimal para binário, não sei se vocês lembram ainda, Então se a gente tem um número decimal que é convertido para binário, a gente pode fazer divisões, para dividir para 2, Então o resto da divisão vai ser utilizado depois para formar o nosso número binário. E aí quando a gente forma, o interessante é o seguinte, que o último resto a ser calculado, ele vai ser o primeiro resto na composição do número binário, Então, ou seja, o último a ser calculado, o primeiro. Então você vê claramente a ideia de uma pilha, Então a gente poderia estar empilhando esses restos para depois compor o nosso número binário. Chamada de funções, funções são claramente chamadas no formato com a ideia de pilha, Então a última função a ser chamada ela vai ser a primeira a ser executada. Então se eu estou numa função A, chama B, depois chama C, Então aí, por exemplo, na B ele está chamando a C e eu tenho aqui o comportamento da C. Então, só depois que eu terminar a função C que eu vou poder terminar a função B. Então isso aqui vai formando uma pilha, Então eu chamei a função A chamou a função B chamou a função C. Só quando eu terminar a função C que eu vou terminar a função B e por final terminar a função A. Em editores de texto, imagens, vocês devem lembrar daquelas operações em inglês, que a gente usa o termo undo e redo, da gente retroceder e adiantar, algo desse tipo. Então, uma edição, o Ctrl Z, que normalmente a gente faz muito, Você fez uma edição, não está legal, você faz o Ctrl Z, esse undo. Então ele volta às operações. Então, todas as operações que a gente realiza nesses editores, elas são empilhadas, de forma que a gente consegue voltar à última operação. Então, a última operação executada, ela está lá no topo. Quando a gente faz o undo, ele retorna, ele desfaz essa última operação. Quando a gente está navegando também na web, então a gente está no endereço, a gente vai para o próximo. Se a gente clicar naquele botão de voltar, a gente vai voltar para a última página que a gente estava. Então também esse comportamento de pilha. Avaliação de expressões, Então a gente vai ver normalmente as expressões, como a gente aprendeu no ensino fundamental e básico, no formato infixo, Esse in é de entre,
Então, os operadores ficam entre os operandos. O problema, né, desse formato, né, é que ele tem uma certa ambiguidade. Então, às vezes, essa ambiguidade ela pode ser resolvida, por exemplo, com a utilização de precedências. Né? Então, se eu tenho lá A mais B vezes C, isso sem parênteses nenhum, existe uma precedência da multiplicação com relação à adição. Então, eu sei que vai ser resolvido primeiro, né, a multiplicação e depois a adição. Só que em algumas situações eu posso ter duas operações na mesma precedência, né, tipo a multiplicação e a divisão. Então, nesses casos, eu sou obrigado a utilizar, por exemplo, parênteses. Existem outros formatos, outras notações de expressões que não têm esse problema. Um deles é que a gente chama de pós-fixo, né? Então, o operador vem pós os operandos. Então, aqui, na própria representação, já estou definindo exatamente quais as operações que vão ser realizadas. Por exemplo, eu tenho aqui o B e o C. Tem a multiplicação, então eu sei que essa multiplicação ela vai ser aplicada nos últimos dois operandos, o B e o C. Né? O resultado disso vai ser aplicado à soma. E o resultado de tudo isso vai ser aplicado à divisão com D. Né? A prefixa, né, que seria polonesa, né, é o contrário, então os operandos vêm entre. Né? A polonesa reversa, a pós-fixa, ela é mais interessante para a gente porque ela pode ser utilizada diretamente com pilhas. Né? A prefixa, na verdade, a gente utiliza também na computação, mas com representação de árvores. Né? Mas, no momento, a gente está falando de pilhas, então interessa para a gente essa pós-fixa. Provavelmente vocês não conhecem, né? Mas antes da popularização assim, dos smartphones e dos notebooks, né? Nos cursos de engenharia, de matemática, quem podia, né? Os outros sonhavam, era ter uma calculadora da HP. Essas calculadoras da HP elas eram bastante avançadas, faziam gráficos, eram programáveis. E as operações eram feitas exatamente nessa forma, né, nesse algoritmo aí do pós-fixo. Né? Então você empilhava os operandos e depois quando você acionava as operações eram aplicadas em cima dos operandos que estavam na pilha. Né? Então essa aqui, 1, 2, 3 e 4, então o topo da pilha aqui é 89, né? Então o topo está embaixo. Né? Então aqui foi empilhado 4.928, depois foi empilhado 17, depois foi empilhado 89. Se eu por acaso aqui aplicar alguma operação, tipo a soma, a multiplicação, ela vai ser aplicada, como são operações binárias, nos dois últimos valores, 89 e 17. Hoje a gente tem essa facilidade de a gente ter diversos emuladores. Né? Então esse aqui é um emulador, um endereço de um emulador na web. Vocês podem aí conhecer e eu indico seriamente vocês fazerem isso, que é bem interessante para vocês verem esse comportamento. Então aqui a gente usava diretamente o uso da ideia de pilhas e de operação pós-fixa. Né? Então, para quem está acostumado com aquela calculadora usual, né, na forma em fixa, né, onde você aperta 4 mais o 5, aqui não, a gente vai ter 4, 5 e depois o mais. E a gente vai ver com mais detalhes esse algoritmo mais à frente. Então, aqui vamos ver o tipo abstrato de dados. Né? Então, o tipo abstrato de dados, como foi colocado numa aula anterior, são as operações. Né? Então, a gente pode descrever essas operações ainda sem se preocupar muito com relação à implementação. Aqui eu estou usando os termos em inglês, né? Até pela nossa referência, e vocês vão ver muito esses termos em inglês. Então, é interessante a gente já se acostumar com isso. Então, a gente vai ter a operação aqui stack, né? Que é um construtor, ela cria uma pilha vazia. Né? Nesse caso, ela não precisa de parâmetros, né? E ela gera, né, uma pilha vazia, ela retorna uma pilha vazia. A gente tem as operações push, né, de empilhar, então a gente possa um item, ele vai ter um efeito colateral que é alterar o estado da pilha, né, então ele não retorna nada, mas ele insere um elemento na pilha. O pop, né, ele já tem as duas coisas, ele altera o estado da pilha, né, ele vai remover o elemento da pilha e vai retornar esse valor. O pick quando eu quero, às vezes, verificar qual o valor que está no topo da pilha, mas eu não quero remover ele ainda. Então, eu posso olhar sem remover. Então, a pilha não é modificada com relação ao pick. O isEmpty, né, verifica se a pilha está vazia. Né? Então, se ela está vazia, retorna true. Size retorna o número de elementos
na pilha. Para a gente ver essas operações, né, a gente pode descrever essas operações aqui, né? Então, imagine uma pilha inicialmente vazia, né? Então a operação isEmpty vai retornar true. Quando eu faço aqui o push 4, ou seja, empilhei o 4, né? Eu tenho 4 adicionado na pilha, não retorno nada, né? Só tenho esse efeito na pilha. Só altero o estado da pilha. Push dog, né? Agora eu empilhei aqui mais um valor. E o pick, né? Vocês lembram que o pick ele retorna o valor, mas ele não altera o estado da pilha. Push true, né? De verdadeiro. Agora, se a gente quiser verificar, por exemplo, o tamanho da pilha, né? Considerando esse estado aqui, a gente tem 3 como retorno. Temos 3 itens da pilha. O isEmpty vai retornar falso. Né? A pilha não está vazia mais. Posso empilhar um outro valor, né? 8 e 4. O pop, ele vai retornar esse valor, o último valor que entrou, né? 8.4. E ele vai alterar o estado da pilha, né? A pilha tinha 4 elementos, agora tem 3. Executou o pop novamente, né? Ele removeu o true, né? E agora eu tenho, se eu quiser, por exemplo, olhar o estado da pilha, eu vou ter aqui o valor de 2. Né? Uma questão interessante, né, que a gente poderia colocar numa avaliação com vocês é mostrar as operações e vocês darem para a gente qual é o estado, próximo estado da pilha e qual o valor retornado. E agora com relação à implementação, né? Então, depois que a gente já tem um tipo de dados abstratos, a gente já entendeu o comportamento desse tipo abstrato de dados, a gente pode ir para a implementação. E a implementação ela vai depender da linguagem, né, do que a gente tem de tipos nativos dentro daquela linguagem. Então, o Java, por exemplo, tem orientação a objeto, tem classes, então a gente vai usar classes. Em C a gente vai implementar através de structs. Em linguagens como Golang, que é uma linguagem não moderna, mas também a gente vai ter que usar structs. Aqui no Python a gente tem as classes, né, como foi falado numa aula anterior. Então a gente vai usar o conceito de classes. Para armazenar os valores, né, que a gente está empilhando, né, o Python já fornece a lista. Né? Então existe já uma lista encadeada implementada nativamente no Python. E a gente vai utilizar essa lista também para poder manipular os nossos valores. Então aqui temos uma implementação, né, possível. Observe que a gente tem, como foi falado na aula de orientação a objeto e tipo abstrato de dados, a gente tem um construtor. Esse construtor ele não recebe nenhum parâmetro, né, esse self, eu sempre tenho que colocar esse self. Os isEmpty, por exemplo, ele vai retornar verdadeiro se o item for vazio, ou seja, se verifica se ele é igual a vazio. O push, como eu estou usando a lista tem aquela operação append, né? Vocês já viram na aula sobre listas. Então eu estou adicionando o item nessa minha lista. E a lista, né, ela já tem um pop. Então a lista ela implementa as operações de pilha. Né? Então a gente já tem um pop aqui. Então basta chamar self itens pop. Já o pick, né, o pick eu quero pegar, né, o último elemento. Né? Então eu poderia aqui, nesse caso aqui, ficar bem explícito, né? Eu estou colocando len self itens -1, poderia ter colocado apenas -1. Ele vai retornar o último elemento daquela minha lista, sem, né, remover. O size, né, a gente tem lá o len, né, que é aquela função que aplica sobre listas, que retorna a quantidade de elementos na lista. Observe que, para a gente implementar a pilha aqui, a gente precisou conhecer as operações que a gente pode realizar na lista. Né? Então, por isso que é importante, antes de vocês assistirem essa aula, revejam, né, aquela aula sobre listas, caso vocês não tenham visto ainda. Lá a gente destaca essas operações, como pop, append, né, e len. Aqui tem um código, né, que eu posso verificar as operações. Né? Então, eu estou empilhando aqui o 10, o 20 e o 30. Quando eu faço aqui print spop, qual o valor que vai ser impresso? O 30 ou o 10? O 30, né, que foi o último valor que entrou. Depois o 20. Aqui também a gente tem um link, pessoal. Né, eu acho que vou fazer um outro vídeo, outro momento, mostrar como que vocês podem usar o Python Tutor. Então, a partir desse Python Tutor, a gente consegue visualizar passo a passo a execução de um código. Né? Isso é bem interessante. Então, em outro vídeo, eu vou mostrar com detalhe com relação ao Python Tutor. Agora a gente vai ver aqui um outro algoritmo, né, que é o de balanceamento de parênteses. Né? Então, né, se a gente olhar para uma expressão, né, olhar uma expressão completa,
Um erro muito comum, às vezes a gente abre um parênteses, não fecha um parênteses. Então, vocês que já programaram aí, usando Python, com quase toda certeza vocês já passaram por esse erro, né? Às vezes a gente está programando, a gente remove alguma coisa, só que a gente esquece de apagar um parênteses que a gente abriu, né? Então, mas como a gente pode checar, né? Verificar exatamente se todos os parênteses abertos foram exatamente fechados, né? Então, para a gente poder implementar isso, a gente pode guardar o estado, né, do último parênteses aberto através de uma pilha. Então aqui ficou um pouco a formatação ruim, né, mas no final a gente corrige a formatação aqui. Então aqui tem aqui um exemplo, né, de parênteses balanceados, né, observe que eu estou fechando todos, né. Aqui, olha, eu abri 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, 7. Fechei apenas 2, né. Aqui eu abri 1 e estou fechando 3, então estou fechando mais do que eu abri. Então esses são exemplos de parênteses não balanceados. Então aqui é essa parte que eu acho interessante, né? Então, o fecha parênteses são associados a um abre parênteses na ordem inversa, né? Que foram examinados. Então a gente pode emparelhar eles de dentro para fora, né? E esse é um indício, né, que pilhas podem ser usadas para resolver esse problema. Então aqui está o algoritmo, né? Então eu começo aqui criando uma pilha, né? Então S igual stack. Então estou criando a pilha, inicialmente essa pilha está vazia. Eu vou percorrer o símbolo, né? Então para cada símbolo nessa expressão, nessa simplificação aqui, imagine que dentro dessa expressão só tenho parênteses, né? Eu não tenho números, eu não tenho operadores aqui. Então, se o símbolo é um A parênteses, eu sei que eu tenho que empilhar. Eu vou empilhar esse elemento. Se não, né, como só tem abre e fecha parênteses, eu sei que se não é um A parênteses, é um fecha parênteses. Aí tem duas situações, né? Se por acaso a pilha está vazia, eu já posso retornar falso. Essa minha expressão não está balanceada. Por quê? Porque eu estou fechando parênteses que não foi aberto. Então, deveria ter algum parênteses aberto ali na pilha. Então, se a pilha está vazia, tem algum problema aqui. Lembrando que a gente só empilha os A parênteses, a gente nunca empilha os fecha parênteses. Se não, né, aí eu vou poder remover da pilha, né, e eu sigo esse processo. Só que no final, né, eu preciso verificar ainda se a pilha está vazia. Né? Por que eu preciso verificar isso? Porque pode ter uma situação seguinte, eu teria lá vários A parênteses e não tem fecha parênteses. Né? Então nunca vai acontecer dele entrar nesse caso da pilha ser vazia, porém, se eu não fechei nenhum parênteses, a minha pilha continua cheia, ela não está vazia. Então eu sei que teve, né, algum parênteses aberto que não foi fechado. E aí vocês podem implementar, né, esse algoritmo junto com a pilha, né? Então ter essas duas implementações e testar aqui esses dois casos. Então o primeiro caso é true, né? O segundo caso aqui é falso. Por que é falso? Observe que eu tenho um A parênteses, abri, fechei. Esse primeiro parênteses aqui não foi fechado, né? Então está desbalanceado. E para a gente finalizar com outro exemplo bem interessante, né? Que é a avaliação pós-fixa. Então, para a gente fazer essa avaliação, né, da expressão da notação pós-fixa, né, que a gente mostrou lá com aquela calculadora HP, né, a gente pode usar uma pilha. Como é que seria esse algoritmo? Né? Então, a expressão ela vai ser avaliada da esquerda para a direita. Os operandos, né, está faltando um N aqui, os operandos são empilhados, né, e os operadores fazem com que dois operandos, né, então, neste exemplo, a gente tem a multiplicação e a divisão, são todas operadores binários. Então, a gente vai desempilhar dois operandos, vamos realizar o cálculo, e o resultado deste cálculo vai ser empilhado. Então, por exemplo, aqui eu tenho a operação 4, 5, 6, multiplicação, soma. Né? Então, o 4, empilhei o 4. 5, empilhei o 5. 6, empilhei o 6. Né? Encontrei a multiplicação, eu vou desempilhar quem? O 5 e o 6. Né? 5 e 6 vai ser desempilhado.
eu vou multiplicar 5 por 6 e vou empilhar o 30, né? Então, vou ter esse estado aqui, 30 e o 4. Achei o mais, né? Então, eu tenho quem aqui? 30 e o 4. Eu vou desempilhar o 30 e o 4, somar e empilhar o resultado, né? Tendo aqui como final 34. Então, para implementação em Python, né, a gente vamos supor uma expressão, né, que seja uma string delimitada por espaços, né? Os operadores são a multiplicação, divisão, soma e subtração. E os operandos são valores inteiros de apenas um dígito, né? Só para a gente ficar mais simples aqui, para a gente verificar. E a saída também será um resultado inteiro, né? Então, o algoritmo mais detalhado seria o seguinte. Eu vou criar uma pilha vazia, né? Eu vou converter aquela string para uma lista usando o método string split. Então, isso aqui é bem específico do Python, né? Então eu consigo, dado uma string, quando aplico o split, ele me retorna uma lista com, a gente pode chamar de tokens, né? Então são aqueles elementos usando por padrão o espaço, né? Então quando ele encontra o espaço, ele considera, encontrei um elemento aqui, achou espaço no outro elemento, achou espaço no terceiro elemento. Então eu vou percorrer essa lista de itens, né, da esquerda para a direita. Se o item for operando, eu vou converter de uma string para um inteiro, né? Inserir na pilha. Se o item for um operador, né, eu vou desempilhar dois operandos, né, e aí, de acordo com o operador, eu vou aplicar a operação e empilhar o resultado. Quando a expressão de entrada foi completamente processada, o resultado está na pilha, né? Então, vou ter um único elemento na pilha, que é o resultado final. E é interessante a gente observar, pessoal, que muitos interpretadores, máquinas virtuais, utilizam exatamente esse mesmo algoritmo aqui, porém, né, eles não trabalham apenas com os operadores aritméticos, né? Tem diversas operações que são consideradas dentro da linguagem, e aí você tem lá todo um código escrito nessa representação. Vocês talvez tenham ouvido falar em Java, bytecode, né? Então bytecode é exatamente esse código aqui no formato pós-fixo, né? E aí, só que aí você tem lá diversas outras operações da linguagem. Mas antes de ir para a implementação, vamos ver mais um caso aqui, né? Olhando agora a pilha aqui, vamos ver esse passo aqui só para a gente fixar melhor esse conceito. Então eu vou ter essa string, né? Então, separado por espaço, e cada valor apenas de um dígito, né? Então tem essa expressão inicial de entrada, eu vou criar uma pilha vazia, né? Então, no primeiro momento eu vou encontrar o set, né? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha ação? O set é um operando, né? Então eu vou empilhar. Continuo percorrendo, né? Depois do set vem quem? O 3, né? Então o 3, o que eu faço com o 3? O 3 também é um operando, né? Eu empilho. Vou seguindo aqui na minha sequência. Agora eu tenho o mais, né? O mais é o que? O mais é um operador, né? Então o que eu faço? Eu vou desempilhar o 3 e o 7, somar e empilhar, por exemplo, o 10, né? Que é o resultado dessa. Então eu desempilhei o 3, né? A minha pilha ficou com 7, desempilhei o 7 e aí passo empilha 3 mais 7. Seguindo, né, agora eu tenho agora o 5, né, o 5 operando, eu vou empilhar também. Agora eu tenho meu estado da pilha é o 5 e o 10. Agora o próximo elemento é a multiplicação, né, que é o único que restou. Eu vou desempilhar o 5 e o 10 e empilhar o resultado da multiplicação entre 5 e 10. A minha expressão está vazia, eu já li todos os valores. O meu resultado dessa expressão seria 50, então. Então, para facilitar a implementação, né, vamos considerar que a gente tem uma função, né, que a gente vai passar o operando, né, que é esse OP, vamos passar o OP, o operador, né, o operando 1 e operando 2, né, e aí de acordo, eu tenho um if aqui, de acordo com o operador, né, se é multiplicação, se é divisão, se é soma ou subtração, né, assumindo aqui que só tem esses 4, eu vou executar a operação aqui. E aqui tem o meu algoritmo completo, né, de avaliação da forma pós-fixa. Então, eu começo com uma pilha vazia, né? Depois eu vou fazer o split, né, retornar uma lista, né?
Então, esse token list, então, próximo passo aqui, né, então eu vou percorrer cada um desses elementos da minha expressão. Esse in, né, vocês devem ter visto, né, eu posso usar ele tanto para a lista quanto para a string. Está verificando se aquele token, né, se aquele elemento que eu estou procurando ali, que eu estou percorrendo, ele é um desses elementos aqui, se é o 0, 1, 2, ou seja, estou verificando se ele é um dígito, né, para a gente seria o nosso número aqui. Na hora de empilhar, né, se ele é um dígito, o que eu faço? Eu converto para inteiro, né, int, token, empilho. Então, ou seja, na minha pilha, eu não vou ter ele no formato de string, mas já vou ter ele no formato já de inteiro. Caso contrário, ou seja, vou assumir o seguinte, se ele não é um operando, desculpa, se ele não é operando, ele é um operador, né? Então, o que eu faço? Eu vou desempilhar, desempilhei um, desempilhei outro, e agora eu vou fazer o opera, né, com esse token, que é o meu operador, e passando os dois operandos. E o resultado eu vou empilhar. E a última operação, né, então, por exemplo, depois que eu percorri toda a minha expressão, eu vou retornar o elemento que está na pilha. Então, se a minha pilha está correta, desculpa, se a minha expressão é válida, se ela está correta, né, então no final eu vou ter apenas um único valor na pilha e eu posso retornar esse valor. Então vocês podem também implementar esse algoritmo, né, usar aqui esse código lá no Replit e testar a avaliação. Então, por exemplo, para esse valor aqui, a gente teria como resultado 3.0. Eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui, né? O que vai ocorrer com as seguintes expressões? Observe que essas expressões, será que elas estão válidas, né? Então, por exemplo, 8, 5 mais 4 multiplicação, depois eu tenho uma soma aqui, né? Ou tem aqui 8, 5, 5 mais. Então pense, né, nesses dois casos aqui, o que iria acontecer nesses casos? Será que daria algum erro? Retornaria um valor inválido? Né? Pense um pouco sobre isso. E aqui a gente encerra, né, esse conteúdo relacionado a pilhas. Então, até a próxima aula.